pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje nós vamos refletir a respeito do luto. Eu quero dizer para vocês que esse é o vídeo mais difícil para mim nesse canal. Quem me acompanha no Instagram sabe que há mais ou menos 2 anos eu perdi meu pai para a Covid-19. Então, esse é um vídeo muito difícil para mim, é um tema ainda muito sensível, né? E que eu só consegui trazer algumas reflexões a respeito nesse momento. Eu espero que esse vídeo ajude a quem passou por essa experiência de alguma forma, tá? Vamos lá. A perca é um fenômeno universal da existência humana, porque acomete todas as pessoas em vários momentos, né, ao longo da nossa vida. O traço comum das percas é a vulnerabilidade, é a dificuldade de tolerar a ausência do que foi perdido. É quase um consenso que a perca por morte é a mais difícil das percas, porque nos remete ao sentimento de impossibilidade de reverter a situação. Ela nos coloca frente à nossa própria fragilidade e a mortalidade exige do enlutado experienciar uma dor quase insuportável. Talvez por essa razão a morte ainda seja um tema muito sensível ou mesmo um tabu. Entretanto, negar a morte torna ainda mais difícil a experiência do luto. O luto possui fases e reações particulares para cada um, mas que são necessárias de serem vividas para lidar com essa experiência da forma mais saudável possível. Veja, o luto é uma reação natural a uma perca significativa, principalmente a perca de um ente querido. A pessoa que vive a experiência do luto experimenta um conjunto de reações fisiológicas, psicológicas, sociais e comportamentais frente à perca. Se você, vive ou viveu a experiência do luto, né, respeite seu tempo e seus processos. Se por acaso você verificar que não está conseguindo lidar sozinho, né, com a situação, então talvez seja interessante procurar a ajuda de um profissional, né, um psicólogo. Bom, a dificuldade em lidar com a morte parece ser algo inerente ao ser humano. Freud assegurou que a gente tende a evitar o assunto morte, como se isso a colocasse à parte da vida. Segundo ele, nosso inconsciente não crê em sua própria morte. Então, nós nos comportamos como se fôssemos imortais. Mas o fato é que a morte é infalível. Ninguém escapa dela e não sairemos dessa vida vivos. Então, fazer da morte um tabu é viver numa sociedade despreparada para lidar com o luto. Eu vou recomendar um livro para vocês. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Está em todas as livrarias e sites como a Amazon. Para finalizar, eu vou citar a fala de um outro livro, né, do autor Terry Pratchett. É um escritor inglês mais conhecido pelos livros da série Discworld. Abre aspas. Tem medo da morte? A pessoa responde. Não que eu queira, quer dizer, é que a vida é um hábito difícil de deixar. Fecha aspas. Veja como ele lida de maneira bem-humorada com a morte. E sabe o que é mais curioso? É que ele sofria de Alzheimer e sabia, portanto, que seu fim estava próximo, já que o Alzheimer, em estágio avançado, não só traz a perca da memória, mas também incapacita o corpo, de modo geral. Vale ressaltar que a doença de Alzheimer não apresenta cura ou tratamentos capazes de reverter a doença. Quando Terry morreu, o anúncio da sua morte foi feito pela conta oficial do escritor no Twitter em 3 publicações que simulavam a narração de uma história. A primeira foi digitada em caixa alta, uma marca registrada do autor, quando o seu personagem, a morte, né, de seus livros, tinha a fala. Eu vou aqui reproduzir para vocês. Abre aspas. Finalmente, Sir Terry, teremos que caminhar juntos. Terry pegou os braços da morte e a seguiu através da porta em direção ao deserto negro sobre a noite sem fim. Fim. Fecha aspas. Desculpem a emoção, é isso, muito obrigada, até a próxima, fiquem bem.